o melhor momento do Brasil na história da ginástica artística masculina. No Mundial de Glasgow, mês passado, a equipe brasileira conquistou a vaga inédita para as Olimpíadas do Rio em 2016. O Sport TV Repórter reuniu 5 ginastas e 2 treinadores que participaram desse momento histórico. Mais do que uma entrevista, a conversa, às vezes séria e às vezes descontraída, analisa a evolução da modalidade no país e os seres humanos de trás dos atletas. Beleza. No decorrer da história, a ginástica artística serviu como atividade circense e treinamento militar. Nos primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, em 1896, na Grécia, foi um esporte praticado apenas por homens. Mas é em 2016, 120 anos depois, no Rio de Janeiro, que uma equipe masculina do Brasil vai estrear no maior evento esportivo do planeta. O sucesso, que até bem pouco tempo se resumia a um rosto e outro na categoria individual, agora é coletivo. Arthur Zanetti, Arthur Nori, Caio Souza, Francisco Barreto, Lucas Bittencourt e Péricles Silva. Argolas, solo, salto, barra fixa, barras paralelas e cavalo com alças. Nomes e aparelhos se misturam no rodopio e no aplauso. Tablado é palco. Eles são atletas, mas também são artistas. O Sport TV Repórter reuniu 7 integrantes da equipe que conquistou a vaga inédita para os Jogos do Rio no ano que vem. Mais do que reviver os momentos históricos e gravar depoimentos de esperança sobre o futuro, esse programa é uma autoanálise sobre a evolução da modalidade no país. É um olhar atento sobre os meninos que habitam o corpo dos heróis estampados nos jornais de outro dia. Atletas ou artistas? Quando as luzes se apagam, eles entram em cena como de fato são, humanos. Protagonistas ou coadjuvantes, experientes ou iniciantes, tanto faz. Satisfação é o ponto em comum no enredo de todos eles. Satisfação, né, de você estar representando o seu país, estar com uma equipe maravilhosa, bem unida. Então isso acabou fortalecendo o grupo e fez com que a gente conseguisse esse bom resultado e essa vaga olímpica tão esperada. É muita satisfação mesmo em poder estar dentro dessa equipe, né, e conseguir essa vaga inédita para o Brasil, né, que foi a classificação olímpica. Vocês têm a dimensão do que isso representa para a história do esporte no Brasil? A primeira vez que uma equipe masculina de ginástica chega a uma Olimpíada? É maravilhoso, né? Todo mundo gosta de fazer história, eu acho. E a gente fez história. Vocês têm essa consciência? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu acho que quando a gente for velhinho, a gente vai saber o que a gente fez. Agora, por conta talvez do foco, de estar focado em outras competições e novos objetivos, a gente não para pensar o que a gente fez atualmente. A gente sabe, fica feliz com a conquista, mas eu acredito que lá na frente a gente vai enxergar melhor. A noção que eles vão ter sobre a Olimpíada é você vê o passado, né? Você conseguir enxergar que algumas Olimpíadas passadas o Brasil
brigava para ficar entre os 24, para conseguir classificar um atleta para a Olimpíada. Depois nós conseguimos, em 2012, classificar 3 atletas para a Olimpíada. E agora nós estamos levando uma equipe. Glasgow, Escócia, outubro de 2015. 86 países, 7 homens representando o Brasil. Não era apenas mais um Mundial de Ginástica Artística. Era a possibilidade de rabiscar com gestos firmes e movimentos ensaiados o nome de cada um na fronteira entre o Reino Unido e o Rio de Janeiro. Uma pressão, na verdade uma pressão muito forte que em 5 mundiais eu não senti. De saber que realmente o Brasil tem chance ali naquele mundial de conseguir a vaga olímpica, de fazer história, de levar uma equipe para Olimpíadas, foi uma pressão que eu jamais senti. E mesmo assim, estando preparado, fazendo avaliações, diversas avaliações, mas sair com resultado positivo, eu acho que é isso que vale a pena, de tanto sofrimento, de tanto treinamento, de tanto suor. É muita pressão quando você sabe que você está preparado. Eu senti essa pressão, já foi meu 4º mundial, e mesmo assim foi diferente. Já passei por um evento teste, que não foi uma experiência muito boa, porque eu tive uma queda. Então, você se sente meio culpado, né, de não ter conseguido a vaga. E nesse mundial eu tive um bom desempenho, fiquei satisfeito com o meu desempenho e foi muito legal. Pressão, desafio, clichês do universo esportivo, palavras que sempre se convidam para fazer parte da crônica de um vencedor. Mas nem tudo é óbvio, e as memórias de Péricles não deixam dúvidas. A glória também é feita de fragilidades e imperfeições. Eu comecei cavalo pensando que a gente já tinha descartado a nossa queda, porque o primeiro atleta caiu. E aí eu falei, cara, a gente tem que subir assim, ó. Mano, tem que aceitar. Tem que aceitar, fiquei em cima. E eu subi no cavalo pensando nisso. Nas paralelas eu já subi mais tranquilo. E barra, eu tenho muito medo de fazer barra. Por quê? Porque eu tenho medo de altura, de fazer... Tem medo de altura? Eu tenho medo do aparelho, de fazer o aparelho. O pódio ainda estava distante, sequer viria. Mas lá dentro do menino de Belém do Pará, soou um verso do hino verde e amarelo. Pra mim sempre é um desafio, mas a gente toma uma coragem ali. O Brasil precisa da gente. O filho teu não foge à luta, então vamos lá. Como superar esse medo, professor? Olha, o Péricles na barra é bem complicado mesmo. Tem elementos que... Cris, fica do lado. Se não tiver do lado, ele não faz. E aí, aí eu tô longe, ou não fez, às vezes ele esquece de chamar, ou a gente tá um pouco desatento, mas tem elementos que ele não faz. Mas muitas vezes você tem que sempre... Ele sempre quer fugir, e aí você tem que exigir. Tem que fazer tal elemento, tem que fazer tal coisa, entendeu? Ele sempre vai tentar arrumar um jeitinho de tentar fugir por causa do medo. Dá trabalho, menino. A gente tem que ficar ligado, né? Se não ficar ligado e não pedir pra fazer mesmo com medo, e ganhar confiança, né? Se não ganhar confiança, mais medo vai ter mesmo. Meu grande adversário sou eu mesmo. Por exemplo, eu acredito que pra todo mundo é assim. Vencer a si próprio significaria honrar 200 milhões de pessoas. Os 8 melhores países da fase classificatória estariam na final mundial e nas Olimpíadas do ano que vem. Naquele domingo, 25 de outubro, eram 6 brasileiros e 6 aparelhos. O Brasil somou 349,057 pontos, mas a grandeza desses números chegou apenas no dia seguinte, quando os últimos países participaram da disputa. A gente estava vindo pelo computador, a competição, mas faltava mais ou menos 10 minutos para acabar e a confederação soltou que a gente estava classificado. O Brasil conquistou o 7º lugar. Pela primeira vez na história, uma equipe de ginástica masculina se classificou para uma edição dos Jogos Olímpicos. E em plena segunda-feira, um quarto de hotel se transformou num salão de festas. Vamos pra Olimpíada! Aê, Brasil! Quem é o primeiro que aparece aí? Quem é o primeiro? É o dono do celular. O dono do celular. Mas teve né? outra visão também, porque não foi só eu que gravei. Foram várias, por todos os ângulos. Teve o Diego que tava gravando também. Espero que o dono do hotel não veja. Eles quase caíram no meu quarto esse dia aí. Tava embaixo.
Tô vendo as câmeras. Quem puxou esse bonde? O Nori parece mais animado, né? Com certeza, sempre. Aqui teve... Sempre. Eu acho que, pelo que eu me lembro, o primeiro que puxou mesmo foi o Chico. Daí o Chico, a confederação soltou, estamos classificados. Aí começou. Aí o Nori começou a gravar também, e aí foi essa festa. Vou registrar esse momento. Aí eu registrei todo mundo. Hein? E eu vi um papo que o pessoal do hotel foi bater na porta lá. Foi. Bateu lá no quarto, aí o cara Quarto de quem? No meu e do Péricles. Quarto do tu. Aí o Caio falou quarto pra mais ele popular. assim, a gente tá classificado pra Olimpíada. Ele, parabéns, mas agora fala baixo. Parabéns, mas tem Não tem gente nada com dormindo. isso, né? E o pessoal que tava no quarto de baixo, né, Cristiano? Quer dizer, quase caíram no meu quarto. Eu já tava Foi, quase indo lá pra dar uma bronca já, né? Mas aí depois a gente percebeu que era a festa ali da classificação. Foi merecido o barulho. Depois, nas finais, o Brasil ficou em 8º lugar, o último, atrás de Japão, Inglaterra, China, Rússia, Estados Unidos, Suíça e Coreia do Sul. Nós não demos o nosso 100%, eles sabem disso. A gente ainda tem um pouquinho para dar, entendeu? Acho que competição é competição, então assim, eles erraram, nós erramos, nós estávamos preparados e assim, dentro do treinamento, tanto eu, o Cristiano, como os outros treinadores, a gente estava conversando aonde a gente poderia chegar. Entendeu? Dentro do treino a gente sabe como nós estamos dentro do âmbito ali da competição e dá pra gente ser melhor. Nos últimos 10 anos foi apenas a 2ª vez que o Brasil deixou o Mundial sem medalhas. Que a gente tem que sempre lembrar que o foco era a classificação, não era medalhar num campeonato mundial. E a gente trabalhou para isso, a gente trabalhou para colocar as 4 notas no primeiro dia. O segundo dia foi que nem a China, na verdade, a gente colocou isso, vamos curtir porque é uma final mundial. Então a gente não treinou para ser medalhista mundial. A gente treinou para conquistar a vaga no mundial. A gente conquistar a vaga olímpica. E o que é curtir uma final de Mundial? É sem pressão. É bem melhor. Mas mesmo assim existe a pressão interna de querer acertar, de querer fazer o seu melhor. Você sempre quer fazer o seu melhor, né? Acertar, ajudar o grupo. Mas, ao mesmo tempo, você precisa dar uma descontraída para essa pressão acabar não atrapalhando. Sem pressão com pressão. Competição. Sem pressão com pressão. Porque você tem 3 ginastas para 3 notas. Então todo mundo aí está pressionado, entendeu? A gente não tem pressão, sim. Nós temos obrigação de ganhar dos outros. Mas você tem a tua obrigação consigo próprio, né? De acertar a tua prova. Essa vaga olímpica, ela dá mais um sentimento de dever cumprido ou mais um sentimento de primeiro passo para uma nova história? É uma mistura dos dois, né? Que tudo que a gente passou, assim, dessa pressão, de toda essa expectativa de classificar uma equipe inteira, eu acho que deu esse alívio, mas também é o primeiro passo para a Olimpíada, porque agora a gente já está classificado. Então agora não sabe quem que vai para as Olimpíadas ainda. Então tem que ver quem está bem. Ano que vem é o melhor momento. Então agora o passo é trabalhar, todo mundo vai querer essa vaga, né? São 5 vagas, todo mundo vai estar treinando forte aí para estar nessa Olimpíada. Então não para, é uma coisa atrás da outra. Então eu acho que foi muito bom pra gente, a gente teve nosso momento de curtir, de ter caído a ficha de que a gente conseguiu o nosso objetivo. E agora é pensar no próximo objetivo. Os Jogos Olímpicos do Rio acontecem entre os dias 5 e 21 de agosto. Faltam 8 meses. O próximo passo da comissão técnica agora é definir a equipe que vai disputar a competição. São apenas 5 vagas. Os 6 ginastas que participaram do Mundial de Glasgow, claro, são bastante cotados, mas por enquanto não tem garantia nenhuma. Diego Hipólito, que foi reserva no Mundial e até participou das finais por equipe, também pode ser um nome forte. Sérgio Sasaki é mais um destaque. Considerado um dos melhores generalistas do país, bom em diversos aparelhos, não foi a Glasgow apenas por causa de uma lesão no joelho. A gente ainda não tem uma coisa definida de como vai ser, né? Isso ainda vai ser sentado e conversado com comissão técnica, coordenação. Eu acho que vai levar um tempo, né, para decidir. Talvez alguém chore e talvez alguém sorria. A gente temos 2 caminhos para a Olimpíada, né? Um caminho é analisar os atletas que tiveram maior condição de pegar a final. Acho que a primeira coisa é saber quem tem condições de uma final. Segundo caminho é
se a equipe tem condições de ir para a final, se a equipe tem condições de medalhar. Tem que analisar, e agora não dá para analisar isso ainda, entendeu? Porque como eles mesmos falaram, você ainda tem aí 8 meses para a Olimpíada. E na ginástica, 3 meses é bastante tempo. 3 meses de treino é bastante tempo. Se você intensificar bastante o treino, dá bastante diferença. Dá para medalhar coletiva e individualmente? Eu acho difícil fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque você tem uma classificatória para a equipe, que são 4 notas, são 5 ginastas. Então, assim, com 5 ginastas, 4 notas, se você tiver muito atleta especialista na equipe, é inviável. Vai haver algum aparelho que você vai ficar descoberto. Quando a gente ia para algumas Copas do Mundo, o mundo da ginástica nos enxergava diferente. Ninguém dava nem aí para o Brasil. E conforme a gente foi conseguindo os resultados, aí o Arthur foi campeão olímpico e o Brasil foi sede da Olimpíada e começou a mudar o foco. Aí a gente começou a ser mais respeitado, começamos a ir para competições fora do país e conseguir mais resultados expressivos. E isso acabou mudando toda a visão. Mudaram. Em janeiro deste ano, o Comitê Olímpico Brasileiro inaugurou o Centro de Treinamento Time Brasil de Ginástica Artística, uma área de 2.500 metros quadrados com estrutura que permite a preparação adequada para grandes competições. Tudo que é planejado é executado. Então, todas as competições internacionais que nós queremos ir, nós fomos, camping. Então, assim, o primeiro passo já foi dado. Então, agora acho que é conquistando resultados e, é lógico que os investimentos vão melhorar. Acho que nós estamos no caminho certo. Outros 13 locais em diferentes regiões do Brasil também estão sendo devidamente equipados. Ano passado, um convênio entre o Ministério do Esporte e a Confederação Brasileira de Ginástica permitiu a compra de mais de 1.000 equipamentos importados. Foram gastos 7,3 milhões de reais. É a maior importação de aparelhos da modalidade feita no Brasil nos últimos 40 anos. O que falta ainda também para que o Brasil atinja esse nível de excelência de países como o Japão, como a China? Eu acho que a gente poderia melhorar a captação de novos talentos, entendeu? Hoje a ginástica ela é feita através de prefeituras e clubes, entendeu? Nosso país não tem uma cultura. Não é cultural e também acho que o investimento é muito alto. Não temos a política. Teria que ter um local para trabalhar a criançada. Dali você tirar e levar para um outro local um pouco mais avançado e dali levar para um outro local um pouco mais avançado até chegar num centro de treinamento junto com praticamente os profissionais que trabalham com a seleção, os atletas com a seleção. Esse seria um caminho ideal. Eu acho que se tivesse um investimento desde baixo até chegar em cima, porque em cima o investimento agora está tendo. Né? O que a gente não tem é essa escola até chegar. Para formar. Exatamente, a formação. Né? A formação ela ainda é muito dependente de prefeituras e clubes. Né? Então o governo não tem essa Isso depende formação. De vontade política, né? Um pouco de vontade política, porque acho que a fase ideal de aprendizagem da criança está na pré-escola. E a pré-escola não tem educação física, né? Não tem ginástica. Então, se tivesse uma modalidade como a ginástica, que é base, muitos países usam a ginástica como base para as outras modalidades, nós teríamos já aí uma gama de crianças bem maior que nós temos hoje. Então, acho que o primeiro passo é colocar a ginástica como base na escola. Que hoje, muitas escolas não têm nem educação física, né? A evolução da ginástica no Brasil talvez não esteja mais contar, por exemplo, União Soviética, Rússia, Estados Unidos e Grã-Bretanha, eu acho que estão próximos, entendeu? E aí depois tem um outro grupo que enquadra o Brasil, né? Brasil, Suíça e Coreia, entendeu? Então a nossa ideia é tentar alcançar o grupo da Grã-Bretanha, Rússia e Estados Unidos, né? Acho que esse aí seria um próximo passo para depois chegar em Japão e China, que eu acho que é bem mais difícil. As novas gerações. Esse deixa para eles. Deixa para a próxima geração. Origens, medos, saudades, histórias da infância.
No próximo bloco você vai saber por que, ainda crianças, eles escolheram a ginástica, num país em que essa modalidade naquela época não tinha quase nenhuma expressão.